encíclica Brit Benner Sorge, que significa com ardente preocupação, fazendo uma crítica muito forte ao nazismo, ao nacionalsocialismo e ao racismo. Na Irlanda do Norte acontecia a coroação de Jorge VI como rei do Reino Unido. Também começava em 7 de julho de 1937 a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Mais algumas curiosidades sobre o ano de 1937. Em 21 de fevereiro deste ano nascia Haroldo V, da Noruega, hoje rei da Noruega desde 1991. Bem como nascia em 28 de abril de 1937 Saddam Hussein, presidente do Iraque de 1979 a 2003, assim como morria aos 26 anos de idade Noel Rosa, sambista, compositor brasileiro. Na medicina, o fisiologista húngaro naturalizado norte-americano Albert Najera-Polt descobria a vitamina C como catalisador, recebendo o prêmio Nobel por esse feito. Também recebendo um prêmio Nobel, só que este da paz, temos Edgar Cecil, um dos criadores da Sociedade das Nações, que seriam as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial se reunindo para firmar um acordo de paz. No que tange às artes, em 1937, Pablo Picasso pinta Guernica. Segundo o autor, é uma declaração de guerra contra a guerra e um manifesto contra a violência. Em 13 de abril de 1937, acontecia a fundação do Museu Nacional de Artes, no Rio de Janeiro. Na literatura, Jorge Amado publicava uma obra clássica, Capitães de Areia, assim como Monteiro Lobato publicava Histórias de Tia Anastácia. E em 23 de março de 1937, nascia o escritor Moacir Sclia. No tempo de todos esses fatos, o cenário que mais nos interessa da política, enquanto Guernica era bombardeada pela Luftwaffe na Guerra Civil Espanhola e o incidente da ponte Marco Polo começava a Segunda Guerra Sino-Japonesa, Getúlio Vargas proclamava o Estado Novo, fechando o Congresso Nacional, extinguindo todos os partidos políticos com o Decreto-Lei número 37, assim como todas as bandeiras dos estados foram queimadas em uma cerimônia cívica no Rio de Janeiro, ficando proibido a existência de bandeiras e hinos para os estados. Somente a bandeira nacional e o hino nacional eram permitidos. E com tudo isso que está acontecendo no Brasil, um Estado novo, o que me resta neste momento é apenas relaxar e descansar um pouco e esperar o tempo passar. Com licença, damas e cavaleiros, por obséquio, em que ano estamos? 2019. 2019? Eu venho de longe, eu venho de 1937. Estamos muito preocupados com a Constituição deste ano em nosso país. Ela é baseada no modelo fascista polonês. Estamos chamando essa Constituição de polaca, porque ela dá poderes ilimitados ao governo e ela é extremamente autoritária. Coincidentemente, hoje estamos tendo uma aula de teoria da Constituição e dos direitos fundamentais. Francisco Campos? O que fazes aqui? É esse? Hã? Como assim? Vocês não sabem quem é Francisco Campos? Eu sou advogado, professor, jurista, político brasileiro e ainda por cima o principal mentor da Constituição de 1937. Então, convido vocês a participar da aula. Vocês gostariam? Sim, com certeza. Muito obrigado, professora. Com licença, professora, eu sei quem foi Francisco Campos. Por favor, pode colaborar. Poxa, até que enfim alguém me conhece nessa turma, né? Com todo respeito ao senhor, mas a ideia que nós temos na nossa época agora, em 2019, é que o senhor sempre foi antiliberal, tinha uma política muito autoritária, participou ali da questão da redemocratização em 1944, que ao nosso entender foi uma mudança de lado muito brusca, né? Claro, o senhor participou também do golpe e da elaboração dos atos institucionais, conhecidos por nós aqui como AI-1 e AI-2. Né? Também ficou muito claro que o senhor não sabia a diferença entre plebiscito e referendo, que pelos autores franceses ali ficou muito clara a diferença agora ao nosso entendimento. Obrigada, Letícia, pela colaboração. Complementando a informação que tu trouxe a nós e a turma, eu sinto muito em informar, mas você faleceu no ano de 1968 em Belo Horizonte. O quê? Quanta hostilidade nessa turma. Depois dessa estou me retirando.
professora, posso contribuir com o assunto? Claro! Segundo Walter Costa Porto, autor do livro Constituições Brasileiras, no volume 4, de 1937, é indispensável o discernimento de nossa trajetória constitucional. É importante enfatizar a respeito de um aspecto que diferenciou a Carta de 1937 das anteriores. Diz que a segunda Constituição ortogada do Brasil, no entanto, a que mais abriu as práticas plebiscitárias, uma vez que é empregada a expressão no texto. Obrigada, Paulo, pela contribuição na aula de hoje. Então, pessoal, retomando a aula, eu trouxe para vocês algumas características da Constituição de 37. Na verdade, são os pontos-chave daquela época. Como vocês podem ver, o Getúlio concentrou para ele o poder do Executivo e do Legislativo. Ele dissolveu o Congresso Nacional. Naquela época também, a Constituição foi considerada uma Constituição fascista, autoritária e antidemocrática. Naquela época, ele determinou que as eleições indiretas passassem a ser de mandado de 6 anos. Com isso, ele ficou num período de 6 anos consecutivos no poder. Ele também acabou com o liberalismo, admitiu a pena de morte no Brasil, inclusive para crimes políticos, o que poderia fazer alguma diferença hoje em dia, mas isso também seria inconstitucional na época de hoje. Ele também retirou do trabalhador o direito de greve. Os protestos que a gente vê hoje na esquina democrática, naquela época não eram autorizados. Graças a Deus mudou a nossa Constituição e hoje a gente está conseguindo fazer greves e reivindicar nossos direitos. Ele também previu a criação da Justiça do Trabalho. Professora, eu também pesquisei sobre as características da Constituição de 1937 e eu gostaria de destacar algumas que eu achei bem relevantes, assim, tá? Foi extinta a justiça eleitoral e os partidos políticos. Foi suspenso o direito de mandado e da segurança da ação popular. Foi instituída uma censura prévia ao meio de comunicação, tá? Obrigando a mídia a publicar e a transmitir os comunicados do governo. Foi aí que foi criada a Voz do Brasil, a antiga Hora do Brasil. A gente pode concluir, no Estado Novo, que houve o fim das leis políticas e civis, o fim das greves, e foi proibido a aprender em sala de aula a língua estrangeira. Não existiam as eleições para o Legislativo nem para o Executivo. É uma crítica bem grande a exclusão da justiça eleitoral, já que foi uma grande conquista na Revolução dos anos 30. Professora, como são importantes esses pontos que a senhora apontou agora, porque resgatando o Walter Costa Porto, que o colega Paulo citou agora há pouco, é importante também falar que ele tinha uma preocupação, ele ressaltava as informações de que como era importante, imprescindível, né, o posicionamento do povo, né, na hora do voto, e como também era importante a fiscalização do povo mediante esses representantes que eles escolhiam. Então era um posicionamento totalmente diferente em relação à trajetória que o país estava se conduzindo. Obrigada, Paloma e Adriano. Eu gostaria de saber se tem alguém mais a contribuir com a turma? Eu, professora, tenho mais a contribuir. Por mais que a Constituição de 1934 viesse de uma carta elaborada democraticamente por uma Assembleia Constituinte, suas características liberais resultaram antes da ausência de organização do poder autoritário para impor sua proposta. Eu também, professor, também quero falar. Embora parecessem opostas à Constituição de 1934 e 1937, elas possuem a mesma ideologia de Estado, ficando evidente que as cartas não eram as meras legislações. Desta forma, por seu contexto, elas devem ser estudadas juntas. Então, alunos, essa aqui é o modelo da Constituição de 1937 e com isso nós terminamos a aula de hoje. Fazer a chamada, professora? Vamos fazer a chamada. Meu Deus, não é que foi tudo um sonho? Tudo isso eu sonhei. E nesse sonho foi me dito que em 1938, no ano que vem,
Getúlio sofrerá um golpe de Estado, porém sem sucesso. E em 1945, Getúlio, aí sim, sofrerá um golpe com sucesso pelos militares e pela sociedade conservadora. E em 1954, pasmem, Getúlio vai se suicidar. Será que tudo isso é verdade? Francisco Luiz da Silva Campos, esse é o nome do sujeito. Era um grande advogado, esse era o seu jeito. É isso que eu falo para o povo inteiro. Professor jurista político brasileiro. É isso que eu penso na minha vida inteira, responsável pela redação da Constituição brasileira. É isso que eu estou falando, já é um fato. AI1, golpe de 64. Não havia diferença conceitual entre plebiscito, referendo e pensava tal. Preste atenção, não me leve a mal. Doutrina classificada como autoritária e antiliberal. É isso que eu falo com os pés no chão. Havia muitos anseios da população. É por isso que já não é mais boato. Defendeu redemocratização em 44. Com essa redemocratização negava ainda o caráter fascista da Constituição. Durante os anos 50, com toda a pressão do povo, já tinha até acabado com o tal Estado Novo. Se tornou propagador, você escute a lista de posições econômicas liberais e agralistas. Você vai ouvir, você pode não gostar. Em 64, golpe contra João Goulart. Se pôr de elaborações, mas você não se anime. Atos institucionais propostos pelo regime. Entre minha cabeça, tudo vai além. Participou do AI1 e AI2 também. Para encerrar, quero te contar, faleceu em 68, lá em Belo Horizonte.